enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, quero convidar nossos irmãos presbíteros que venham à frente para que me auxiliem, portanto, na distribuição dos elementos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com nossos corações jubilosos, ó Pai, por podermos novamente nos reunirmos aqui na Tua casa e nessa oportunidade, Senhor, partilhar dessa ceia, essa mesa, ó Pai, que o Senhor nos oferece, uma mesa, ó Pai, que é um privilégio saber que outrora o Senhor, ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, redimiu os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Senhor, obrigado por tão grande privilégio. Consagre, ó Pai, essa mesa, de modo que todos aqueles que se encontram em condições de saborear também conosco, possam também, Senhor, ter essa alegria, esse aproveitamento, ó Pai, dessa providência. Que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Evangelho segundo narrou João. No domingo passado, na parte da manhã, nós meditamos nesse evangelho, nós falamos sobre a verdadeira adoração, usando justamente a narrativa em que a mulher samaritana e Jesus estão em um diálogo sobre não os elementos da adoração, mas sobre o lugar da adoração, como que deve ser a adoração. Então nós vimos isso no domingo passado, no culto matutino. Eu quero dar continuidade, mas voltando agora a falar do resultado daquele diálogo que a mulher samaritana teve com Jesus. Então, quais foram as consequências na vida daquela mulher e, por extensão, quais foram as consequências na vida daqueles que a cercavam, uma vez que ela tomou contato com o Evangelho, com o próprio Senhor Jesus. E o que essa mulher fez quando ela, portanto, foi transformada pela palavra de Deus? Então o verso de número 39 a 42 do Evangelho segundo narrou João, capítulo 4, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é como o cristão chega à sua fé em Cristo. Como nós chegamos à nossa fé em Cristo. E a narrativa sobre esta mulher, sobre o que aconteceu com ela, de certa forma, para aqueles que não nasceram em berço cristão, nos faz lembrar como foi a nossa trajetória até nós começarmos a servir a Cristo. Certamente, um dia, em dado momento da nossa vida, alguém nos apresentou o Evangelho, alguém falou de Cristo para nós. E uma vez que nós ouvimos falar de Jesus, nós caminhamos, demos os primeiros passos, e depois a nossa fé, ela foi fortalecida, solidificada, mediante o contato pessoal com a palavra de Deus. É isso que aconteceu com essa mulher aqui.
A mulher samaritana estava num diálogo com Jesus, nós podemos ver isso no capítulo 4, quando na ocasião, portanto, Jesus, portanto, se apresenta a esta mulher como sendo a fonte da água viva. Quando Jesus fala para essa mulher da sua real necessidade, daquilo que estava acontecendo na vida dela, e mediante ao contato com Jesus Cristo, essa mulher, portanto, ela foi transformada. O texto, a narrativa vai dizer que essa mulher, portanto, a partir do capítulo 4 em diante, quando Jesus fala da verdadeira adoração, quando Jesus fala de que a adoração ela não se restringe a um local, mas sim ao centro da adoração, que é o Senhor Jesus Cristo, essa mulher ela sai correndo, ela entra na cidade e diz: olha, venha conhecer alguém que disse tudo aquilo que tem passado comigo, será porventura este o Messias? Então veja, ela tem contato com Jesus Cristo e ela sai alegre, ela sai jubilosa, porque ela teve contato com esse Messias, ela teve contato com o Salvador, e agora tendo contato com o Salvador, ela não se aguenta mais de guardar para si essa experiência que ela teve. A mulher samaritana, ela quer anunciar, ela quer levar adiante essa mensagem, ela quer proclamar aquilo que aconteceu com ela. Diz o verso 28 do capítulo 4: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? O verso 30 vai dizer: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. É nesse contexto que nós temos, portanto, o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Que testemunho é esse? Ele disse tudo quanto tenho feito. Ele disse tudo quanto tenho feito. Então esses saíram ao encontro de Jesus para testificar acerca das palavras daquela mulher. E é nesse contexto que eu quero trazer a primeira verdade sobre o nosso tema: como o cristão chega à sua fé em Cristo. Primeira verdade, que o cristão ele chega à sua fé em Cristo pelo testemunho dos cristãos. Pelo testemunho dos cristãos. Meus irmãos, é preciso que compreendermos que a presente narrativa, ela nos desafia para o nosso testemunho de vida. Ela nos desafia para o testemunho cristão. Certamente essa mulher, quando diz: olha, ele me disse tudo quanto tenho feito, e o fato de o fato daquelas pessoas crerem em Jesus por causa do testemunho da mulher, é certamente um indicativo de que esta mulher, depois do testemunho, depois do encontro que teve com Jesus Cristo, ela não foi mais a mesma pessoa. Ela não teve mais a mesma vida. Uma mulher que outrora Jesus disse para ela: vai, chama o teu marido. E ela disse: não tenho marido. Ele diz: verdade, você já teve 5, esse que você tem agora atual não é seu. Certamente a mulher não continuou mais com o mesmo comportamento, com a mesma vida. As pessoas visualizaram nesta mulher uma vida transformada. E o testemunho dela, portanto, impactou aqueles discípulos, impactou aquelas pessoas, aliás, da cidade de Samaria. Muitos samaritanos creram nela em virtude do testemunho da mulher. Então veja, o encontro da mulher com Jesus o fez crer, fazendo dela uma testemunha de Jesus Cristo. Eu vejo aqui 2 desafios para a nossa vida cristã. O primeiro, o nosso desafio de proclamar, de levarmos a mensagem adiante. E o segundo aspecto que é importante nós entendermos aqui é que essa mulher, portanto, não adianta eu proclamar de lábios se aquilo que eu falo de lábios não vem acompanhado de uma vida condizente com aquilo que eu proclamo. Se eu não levo uma vida transformada, eu posso ter um belo discurso, mas esse discurso não vai impactar vidas, porque quando esse discurso for confrontado com a minha forma de viver,
o discurso perde a autoridade. E essa mulher não, essa mulher, ela testemunha de Jesus Cristo, mas a sua vida, a partir daquele momento, é uma vida condizente com aquilo que ela proclamava. E fez com que essas pessoas pudessem então crer em Jesus Cristo por intermédio daquela mulher. É uma mulher que tinha uma reputação outrora, uma reputação que não agradava a Deus, mas a partir do encontro com Jesus Cristo, ela, portanto, mudou a sua vida. Certamente a postura da mulher, depois do encontro com Jesus Cristo, foi diferente. Nós somos instrumento de Deus para proclamarmos as boas novas de salvação. E o Evangelho é boa notícia, e quando nós recebemos essa notícia, nós precisamos desejar constantemente proclamá-la, anunciar a outras pessoas. O que Deus tem feito na tua vida? E essa mensagem, ela precisa ser proclamada. Olha o que eu era, como eu era antes, e olha o que Jesus fez comigo. Olha como Ele me transformou. Quem me conhecia antes. É preciso que as pessoas olhem para a sua vida, para a minha vida, e dizem: não parece a mesma pessoa. Não parece a mesma pessoa. É diferente. A forma de viver é diferente, não parece a mesma pessoa. O que acontece contigo? E você, portanto, por meio do discurso e o testemunho de vida, você pode impactar os seus, você pode transformar a vida de pessoas. Não que o poder está em você, de forma alguma, mas a sua vida com o seu discurso vai ser um instrumento, vai ser uma ferramenta que Deus vai usar para chegar no segundo estágio aqui da fé, que é justamente a fé, o conhecimento de Jesus verificável. Que aí a sequência do texto vai dizer: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu fico pensando, e agora como pai, eu fico imaginando o momento em que minha filha ela vai por si só fazer a profissão dela de fé. Aqueles irmãos que os filhos já fizeram a profissão de fé. Recentemente, ano passado, o nosso irmão, o diácono André Rodrigues, eu imagino a alegria. Em que sentido? Quando o filho ele vem à frente aqui e professa a sua fé, em outras palavras, ele está dizendo: olha, não é mais a fé dos meus pais, eu agora estou assumindo pessoalmente o meu compromisso com Cristo. Eu estou assumindo o meu compromisso com Cristo. Eu me torno responsável diante do Senhor. Então veja, esses discípulos, esses homens, essas pessoas da cidade, eles tiveram um encontro pessoal com Cristo. Eles agora convidam a Jesus para que fique com eles, e naquela ocasião, o fato dos samaritanos convidar alguém para permanecer com eles alguns dias, segundo alguns historiadores, testificava uma alta confiança que eles depositavam naquela pessoa. Então o ato de convidar para ficar com eles significava justamente isso, que eles estavam confiando naquela pessoa. Senão eles não convidavam, senão eles não chamavam para estar com eles. Então veja, Jesus ele fica 2 dias, e certamente nesse período de 2 dias, aquelas pessoas elas tiveram momentos prazerosos de estar diante de Jesus e de aprender acerca de Jesus. O resultado é que quando Jesus fica com eles 2 dias, logo em seguida, nós vamos ver o testemunho dessas pessoas dizendo à mulher: agora não é porque você disse, nós estivemos com Jesus, nós sentamos ao lado de Jesus e agora nós cremos, não pelo seu testemunho. O seu testemunho foi uma ferramenta, foi um instrumento, mas agora a nossa fé, ela está sendo declarada individualmente. Nós cremos que de fato Ele é o Salvador do mundo.
Então veja, pelo encontro, a forma de nós chegar, o segundo momento, o estágio da fé em Cristo é pelo encontro pessoal com o Salvador. É importante nós entendermos isso. Como eu disse, aquelas pessoas, elas confiaram em Jesus, elas convidaram, e a demonstração de confiança é que elas convidaram Jesus para permanecer com eles. O verso final mostra os samaritanos dizendo a essa mulher: eles creem, não porque ouviram, mas porque os seus olhos ouviram e viram pessoalmente Cristo e os seus ensinos. Agora a fé deles não dependia de uma fala, a fé deles agora é uma fé pessoal em Jesus Cristo. Eu fico pensando às vezes quantas pessoas, às vezes, irmãos, elas têm uma fé que está alicerçada apenas só no testemunho. Essa fé, esse caminho da fé, onde primeiro eu tenho um contato com o Evangelho por meio de pessoas, ele precisa avançar no estágio cristão. E esse estágio é quando nós, na nossa época, verificamos pelas Escrituras. Nós chegamos a Cristo pela instrumentalidade de alguém, mas é necessário que nós, na caminhada cristã, também tenhamos o cuidado de fortalecer a nossa fé por meio da leitura cadencial das Escrituras. E é isso que eles fizeram. Eles tiveram contato pessoal com Jesus Cristo, e isso fortaleceu, mudou a vida deles. Infelizmente, eu não sei se é o caso daqueles que estão nos acompanhando nesta manhã, mas infelizmente, quando nós olhamos para muitas famílias, é notório às vezes, até mesmo em muitas denominações, que a fé de muitos depende apenas de pessoas e não está depositada em Cristo. Ontem eu estava em uma conversa com um irmão de outra denominação e nós estávamos falando justamente isso. Como é impressionante nós vermos quantas pessoas, adolescentes por exemplo, que vão à igreja só porque os pais vão. Estão na igreja só porque a família está. Se um dia a família não decidir não estar mais na igreja, eles também não estarão. É uma fé que está apenas colocada na pessoa. Mas essa fé, ela precisa seguir ela precisa pular para um segundo estágio. É onde a minha convicção pessoal, ela não mais depende de outros. Eu agora tenho uma convicção pessoal em Cristo, e a partir daí eu verifico constantemente as Escrituras para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Irmãos, o cristão, quando impactado pela palavra de Cristo, ele deve anunciar para outras pessoas. Assim o povo de Deus assume para si o compromisso de anúncio das boas novas. E quando esse anúncio ele é acompanhado de uma vida condizente com a minha fala, isso tem um impacto muito grande no nosso bairro, na cidade, no nosso trabalho, na nossa casa. Isso tem um impacto muito grande. A mulher disse: conheci alguém que disse tudo o que eu precisava ouvir. E diante dessa realidade, ela saiu para anunciar o Messias, saiu para testificar da palavra de Deus. Ela não guardou para si. Que de fato esse seja o nosso grande desafio, como servos de Deus. Nesse tempo de pandemia, nós temos uma instrumentalidade enorme, que é de, por meio das redes sociais, utilizarmos as nossas redes sociais para anunciarmos as boas novas de salvação, e assim sermos um instrumento de Deus para a pregação da palavra de Deus. Você faz isso, tenho dito sempre, quando você abre uma sala de vídeo, quantas pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizades, que não vêm à igreja, podem ter contato com o Evangelho por meio da sua rede social. E quando esse seu anúncio de Cristo, você, assim como uma mulher samaritana, você diz: olha, você precisa conhecer alguém que disse tudo o que eu precisava ouvir. Esse é o Messias, esse é o Salvador. Olhe para a minha vida, veja que eu não sou mais a mesma pessoa. Sou diferente. E assim, pela graça de Deus, nós sermos instrumento do Senhor para a salvação de vidas. Que Deus nos ajude e nos desafie para sermos instrumento do Senhor
na proclamação das boas novas, em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo culto prestado ao Senhor nesta manhã. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Louvamos o Teu santo nome, pela Tua bondade, pelo Teu sustento, pelo Teu fortalecimento nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós Te rogamos, abençoe, ó Deus, não só os irmãos que estão aqui presentes, mas aqueles também que estão nos acompanhando mediante esta transmissão. Que a graça do Senhor, que o Teu amor, ó Deus, o sustente a cada dia. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações benditas do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.